No vídeo anterior, começamos a contar as histórias de Tintin, suas primeiras aventuras, as duas primeiras mais desconhecidas por serem polêmicas e não terem versões em animações. Apresentamos as primeiras obras das aventuras de Tintin, falamos de seu criador Hergé e mostramos os livros que foram inspiração para o primeiro filme de animação computadorizada de Tintin, dirigido por ninguém menos que Steven Spielberg. Se você ainda não assistiu, clica no card acima e não perca a oportunidade de assistir. E para quem já assistiu, vamos para a segunda parte, onde iremos apresentar os próximos livros, 2 que serão inspirados na continuação do filme de 2011. E eu não esqueci, hein? Eu ainda vou falar do livro inacabado de Hergé, Tintin e Alpha Art, os filmes de Tintin feitos na França e muitas outras curiosidades. Vamos juntos? Siga o asterisco que eu vou contar essa história. Olá pessoal, eu sou o Dallas, bem-vindo ao canal Asterisco de Histórias. Aqui a gente explica mais a fundo tudo sobre as histórias em quadrinhos, animações e filmes. Dessa vez vamos falar sobre as aventuras de Tintin. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, não custa nada e ajuda muito o nosso canal. Ainda tem um monte de histórias com asteriscos pra gente contar. E se gostou do tema, dá um like, é muito importante a sua opinião pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro tema de hoje. Como vocês devem se lembrar, no vídeo anterior, encerramos a primeira parte falando sobre 2 livros que são verdadeiros clássicos da coleção de Hergé e que foram fonte de inspiração para o filme dirigido por Steven Spielberg, O Segredo do Unicórnio e O Tesouro de Rakan o Terrível, além, é claro, do Caranguejo das Pinças de Ouro, este levemente lembrado. Agora, vamos falar de mais uma épica sequência com Tintin e as 7 Bolas de Cristal e o Templo do Sol, onde Tintin se cruza com a cultura inca. Por sinal, era o tema que os diretores Steven Spielberg e Peter Jackson pensavam para a sequência do primeiro filme. Estranhos, vocês violaram o Templo do Sol. São esses 2 livros aqui, As 7 Bolas de Cristal e o Templo do Sol. Os 2 livros que seriam inspirados para o segundo filme e são livros realmente muito bons e que eu indico assim como a coleção inteira, porque é muito legal esses livros do Tintin. A qualidade do livro, as sequências são perfeitas, as imagens são todas bem cuidadas, vale muito a pena conhecer esses livros. Bom, falando sobre esses 2 livros, agora Tintin já visita seu amigo Haddock numa mansão onde mora ele, seu mordomo e o professor Girassol. E aí começa também as rusgas entre o Capitão Haddock e a cantora Bianca Castafiore, uma parte muito engraçada que Hergé explora no decorrer dos próximos livros. Castafiore? Aqui? Em seguida, Hergé volta para uma história que estava inacabada, Tintin no País do Ouro Negro, onde o Dr. Miller, dos livros anteriores, está de volta como o principal vilão, num esquema de explosões e muitas aventuras. Ainda não encontramos os bandidos, mas eles não vão muito longe. Foi ótimo o livro ter sido lançado depois. Talvez por isso o Capitão Haddock, que não teria aparecido, já que o livro teria sido feito antes do primeiro livro com ele, surge apenas no final do livro, mas nos presenteando com seu engraçado mau humor e amizade. Macacos me mordam, você tem razão. Os próximos 2 livros remetem a uma aventura que ainda era um sonho para o mundo inteiro. Antes de Neil Armstrong, a primeira pessoa a pisar na Lua foi Tintin, tudo graças ao foguete do professor Girassol. Esse livro foi publicado nos anos 50, rumo à Lua, com uma sequência explorando a Lua. A história é muito boa e grandes surpresas esperavam nessa aventura. Tudo começou quando o Capitão Haddock e eu fomos visitar o nosso amigo, o professor Girassol, na Sildávia. Então, naquela manhã, o Capitão Haddock, o professor Girassol, o Sr. Wolf e eu nos preparamos para a aventura mais emocionante de nossas vidas. Uma viagem à Lua. Adeus, Terra! Aqui eu estou com os 2 livros, Rumo à Lua e Explorando a Lua. Por que eu estou com esses livros aqui? Esses livros foram feitos nos anos 50, os livros são ótimos, lógico que eu comprei já na editora Companhia das Letras, essa edição aqui já é dos anos 90, mas o livro é muito bom, é cheio de detalhes e muitas coisas que, por incrível que pareça, Hergé acertou em relação à Lua. Ninguém sabia como era a Lua realmente, ninguém tinha ido até a Lua.
E quando o Neil Armstrong foi, ele viu muitas coisas que ele já tinha falado no livro. Então é muito legal você ler para ver essas curiosidades, até ter aparecido água na Lua, coisa que foi descoberta muito tempo depois. E no livro já falava sobre isso das cavernas. Esse é um momento inesquecível. A porta externa está sendo aberta agora. Pronto! Eu consegui! Isso! Milu, o primeiro cachorro na Lua! Com 1000 raios e trovões, eu nem acredito que eu possa estar na Lua! Bom, depois, mais 2 livros interessantes. O Caso Girassol, quando o professor é sequestrado e Tintin e Haddock precisam resgatá-lo. E, mais uma vez, encontram Castafiore. E um asterisco simples. Ela nunca acertava o nome dele. 1000 lembranças para o Capitão Bartok. Haddock! Haddock! E Perdidos no Mar, onde aparece novamente um vilão indigesto para Tintin enfrentar, Rastapópolis, o traidor do navio de Haddock, Alan, e, é claro, Bianca Castafiore. Em seguida vem um clássico de Hergé, Tintin no Tibete, um dos melhores livros de Tintin, onde Tintin tem pesadelos com Chang pedindo ajuda e um perigoso resgate. Esse livro veio numa fase onde Hergé estava sofrendo um colapso nervoso, tendo pesadelos, descrito como todos sendo em branco, como se fosse neve. Foi um dos únicos livros que não é apresentado um vilão e fala do Homem das Neves sem o Abominável como um animal bom e incompreendido. Depois, uma história leve e também de suspense sobre as joias de Castafiore. A Esmeralda Castafiore. E quando a famosa cantora resolve passar uns tempos na mansão de Haddock, deixando ele maluco procurando as joias que estavam sumindo. Sorte, não? Se isso é sorte, prefiro um desastre. Adivinhe quem é? Desastre! Meu querido Capitão Kapok. Como estou encantada em revê-lo. Depois, mais 2 histórias bem interessantes, com Voo 714 para Sydney, quando o destino de Tintin muda radicalmente, ele encontra Rastapópolis mais uma vez, e Tintin e os Pícaros, quando Castafiore é acusada injustamente e Tintin e Haddock vão ao local onde ela está para defendê-la, e encontram um grande amigo que sofreu um golpe e precisa recuperar seu poder. E finalizando com um livro não finalizado, Tintin e a Alfa-Arte, que ainda farei um vídeo especial sobre ele. Infelizmente, em 1983 faleceu o criador de Tintin, Hergé, e como ele deixou claro à família que queria que sua obra encerrasse com ele, essa última história de Tintin desvendando a Alfa-Arte graças ao Capitão Haddock e Bianca Castafiore não teve uma conclusão. Não, senhor. Eu sinto muito, mas a minha resposta é não. Esse livro foi lançado na coleção das Aventuras de Tintin nos anos 90, pela editora Companhia das Letras no Brasil, onde é mostrado rascunhos da história, já que a arte final não havia começado. Esse aqui é o Tintin e a Alfa-Arte. Infelizmente, esse aqui foi o último livro de Hergé e que não é como os tradicionais, como a gente disse. São simplesmente anotações e o texto dizendo como seria a história. Na verdade, Hergé ele mudava a história durante seu desenvolvimento, então também não se garante que o livro ia ser exatamente assim. Mas tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês. A história termina no momento em que Tintin estava prestes a ser assassinado e transformado em estátua. Teve um fã especial que fez essa arte final e concluiu a história da Alfa-Arte, Yves Rodier. Por sinal, eu já li, imprimi e deixo a parte aqui na minha coleção, porque eu particularmente gostei muito. Ele seguiu a linha de Hergé e concluiu muito bem a história. Olha só. E mostrando que o vilão desse livro é novamente Rastapópolis. E ele não viajou não. Afinal, em anotações, Hergé deixou implícito que Rastapópolis estava por trás dos golpes que aconteciam nesse livro. Blá blá blá. Com 1000 raios e trovões, é verdade? Catástrofe! E aí, concluiu-se os 24 livros impressos de Tintin. Só que essa é a coleção oficial. Existem ainda mais 3 livros bem legais que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, o livro que foi feito inspirado num longa de animação autorizado por Hergé, Tintin e o Lago dos Tubarões. Tubarões? Uma curiosidade desse livro é que ele tem muitas referências e outras obras de Hergé.
Uma delas é que o começo é muito parecido com o Ídolo Roubado. Uma peça do museu some e de repente aparece novamente. Só que, claro, essa peça é falsa. Aí, novamente aparece o principal rival de Tintin, Rastapopoulos. O que parece é que essa história vem logo depois de Perdidos no Mar, já que Rastapopoulos foge de Tintin no livro anterior fugindo do submarino. Bom, só para constar, esse aqui é o livro Tintin no Lago dos Tubarões, também da editora Record, lá dos anos 70. Eu tive que comprar no sebo lá de livros usados, porque eu não tinha nem idade para comprar esse livro, eu nem tinha nascido quando esses livros foram feitos. Então, para eu ter na minha coleção, eu tive que procurar lá em sebos de livros usados, não teve jeito, mas valeu muito a pena. O livro veio novinho assim, do jeito que podia vir, veio limpinho. E foi muito legal, o livro é muito bom. Então, se vocês conseguirem encontrar esse livro aqui, ou então o desenho que tem aí na internet, em outros lugares, procura, porque o livro é muito legal. Já falamos que Tintin é muito famoso na Europa, mas a França em especial foi além e lançou 2 filmes com atores reais, Tintin e o Mistério do Tozão de Ouro e Tintin e as Laranjas Azuis. Maravilha! Eu assisti esses 2 filmes, infelizmente eu só encontrei em francês sem legenda, mas como eu tenho os 2 livros, consegui entender tudo o que acontecia na história. Esses livros já são mais antigos, dos anos 70, da editora Record, mas eu fui atrás e consegui esses livros que valem muito a pena, são muito legais e te ajudam a entender também um pouco do filme e do livro que eu tive que procurar na internet para achar, mas valeu a pena a procura. Os filmes são muito bons, principalmente o primeiro. Como os críticos, também achei a primeira história mais legal, porque ele pareceu ser mais próximo das aventuras de Tintin, bastante ação e mistérios. O das Laranjas Azuis eu também achei legal, mas até pela mudança de alguns atores, achei que a qualidade caiu. Mas destaque para o ator que fez Tintin no cinema, Jean-Pierre Tabaut, extremamente parecido com o personagem e muito preparado, tanto fisicamente quanto sua atuação, muito segura e bem feita. Dei boas risadas com o Capitão Haddock do filme, principalmente do primeiro, muito fiel ao Capitão dos quadrinhos. Não à toa, Hergé aprovou o filme e autorizou que fosse feito pela qualidade do roteiro e dos atores escolhidos. Tintin já foi traduzido em 50 línguas e seus exemplares já têm mais de 200 milhões de cópias vendidas. Por seu sucesso na Europa, possui uma loja só sobre os personagens de Tintin e na Bélgica, além de uma famosa estátua de Tintin e seu cachorro Milou, e por 3 vezes selos com referência a Tintin foram lançados. A primeira em 1979, com imagens do repórter, a segunda em 99, com imagens do livro Rumo à Lua, onde os selos se esgotaram rapidamente, e a terceira em 2001, em comemoração ao aniversário de publicação do livro Tintin no Congo. A França também chegou a lançar selos de Tintin em 2001, por sinal, os franceses são muito fãs das obras de Hergé. E para finalizar, as curiosidades que eu prometi lá no comecinho do vídeo aqui no Asteriscos de Histórias. Acho que vocês lembram, né? Então, lembra que eu falei que o Walt Disney perdeu a oportunidade de fazer um filme de animação do Tintin? Pois é, isso realmente aconteceu e foi em 1948, quando Hergé mandou livros para os Estados Unidos e contou as histórias de Tintin, autorizando os estúdios Disney a fazer um filme sobre o famoso repórter. Mas o Walt Disney naquele momento não se interessou. Até porque seu estúdio estava a todo vapor para a criação do clássico Cinderela, que seria lançado em 1950. Anos depois, a Disney fez uma homenagem a Tintin em 79, com uma imagem de Mickey Mouse cumprimentando Tintin com Milou assistindo a cena. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber sobre as principais curiosidades sobre Tintin. Foi um prazer fazer esse vídeo, espero que vocês também tenham curtido. Deu muito trabalho, mas valeu a pena. Não custa pedir mais uma vez, né? Dá um joinha, se inscreve no canal. Quero trazer para vocês mais histórias interessantes, inclusive do Tintin, e comentem. Comentem no canal se vocês querem saber mais sobre o Tintin ou sobre outro personagem, outras histórias. Estamos abertos a sugestões. Comentários? Vou fazer os comentários para eles. Bandidos parasitas, fofoqueiros abusados, linguarudos sensacionalistas. Muito obrigado de coração. Deixo no final algumas opções de outros vídeos do canal. Valeu, gente, e até a próxima.